Este é o Empreendendo no Reino e o papo de hoje foi com o Tsen. O Tsen é o diretor de pesquisa de novos negócios do Grupo Jacto, um homem de Deus que tem uma jornada marcada pelos negócios e pelo reino. Então confere esse episódio porque eu tenho certeza que Deus vai te alcançar através disso. Fala pessoal, nós estamos em mais um Empreendendo no Reino e hoje nós estamos aqui com o Tsen. O Tsen é o diretor de pesquisa de novos negócios do Grupo Jacto. Tsen, é uma honra receber você por aqui, meu irmão. Muito prazer, é uma honra estar aqui também para a gente poder falar um pouco das coisas de Deus. Muito legal. Tsen, para iniciar, nós queremos entender um pouco da sua história, do início da sua jornada. Não sei se você vem de família de empreendedores ou não. Conta pra gente, como foi sua jornada até aqui? Bom, André, minha jornada, eu cresci numa família, né, que a gente imigrou de Taiwan para cá, eu tinha 2 anos, sempre morando em São Paulo, e eu, apesar de ter crescido numa igreja cristã, lá de São Paulo, né, uma igreja chinesa, Cabo Verde, eu nunca havia me convertido. Sabe? Então essa era uma característica minha. Eu sabia que eu não conhecia Deus. Apesar de crescer na igreja, apesar de ter frequentado acampamentos desde os 9 anos de idade, 2 vezes por ano, aí sempre tem a noite da fogueira, né? Aí faz o apelo e tudo bom. Mas e aí, você não vai? Não, eu não... Rapaz, conseguiu escapar da noite da fogueira? Nossa, várias, dezenas, né, das noites da fogueira. Mas sempre que na igreja, meus pais sempre me levando. Aí com 18 anos, os meus pais falaram, agora você já é maior de idade, agora se você não quiser ir para a igreja, você não vai mais. Eu falei, que ótimo, não vou mais. E aí eu passei na faculdade, entrei na USP, comecei a viver uma vida, né? E eu larguei a igreja com 18 anos, né? E meus pais continuaram orando por mim. E... fiz faculdade, me formei, fiz mestrado, e aí fui fazer doutorado nos Estados Unidos, e isso em 1990. E foi na faculdade, nos Estados Unidos, que eu me converti, né? Que eu tive encontro com Deus. Então eu fiquei dos 18 até os 25 anos longe, né? 7 anos, vida de ímpio, vai em festa, bebedeira, aquela coisa toda. Mas aí, quando eu cheguei nos Estados Unidos, realmente lá Deus me pegou de jeito, não tinha... Que legal. E como que foi isso? Então, foi muito interessante, né? Eu fiquei naquela vida de faculdade, aquela coisa de universidade, né? E eu comecei a perceber que nada daquilo me satisfazia realmente, né? E aí, mas eu sempre... né, tentando justificar, não, porque esse país, aí reclama, né? Reclama como todo mundo, né? Reclama daqui, reclama dali, porque a economia, porque isso, porque aquilo, não sei o que. Aí chega um dia que eu falo assim, o problema é o Brasil, eu não me adapto aqui, eu preciso ir embora do país. Aí botei na minha cabeça que queria ir embora, aí comecei a prestar programa de doutorado, eu falei, eu preciso sair daqui. E aí fui aceito numa universidade americana para fazer doutorado e peguei as coisas, não tive nem dúvida. Embarquei e fui embora. Bom, cheguei lá nos Estados Unidos, o que eu descobri? Que não é o que você está fazendo, não é o local, não é nada disso, né? A relação é você e Deus. Cheguei lá nos Estados Unidos, eu estava em Pittsburgh, cheguei em agosto, um frio, aí setembro, aí outubro, começa a nevar. Eita! Rapaz, aí todo mundo dentro de casa parecia tatu de bar de pedra, todo mundo ali, eu acostumado com essa vida de Brasil, vai na praia, tira férias, 30 dias, não sei o que, lá todo mundo só trabalha e tal, e aquela vida esquisita, eu só sei que eu entrei numa depressão ali, mas assim, daquelas profundas, eu tive problema de depressão, né, e aí... eu conheci um professor nos Estados Unidos, na Carnegie Mellon, onde eu estava fazendo doutorado. Você fez tanto a graduação, o mestrado e o doutorado em engenharia elétrica, né? Engenharia elétrica e de computação, né? Eu sou computeiro, né? Sou da área de informática. E aí eu conheci esse professor, o nome dele é John Shen, e esse cara, ele me
ele me deixava assim intrigado. O cara era brilhante. Você falava de economia, o cara entendia. Você falava de política, o cara entendia de política. Você falava de computador, então nem se fala. O cara era, pra você ter uma ideia, ele era um dos caras, né, que trabalhava para a Intel. Ele que fazia as pesquisas dos processadores. Então, por exemplo, esses processadores de 64 bits que a gente usa hoje, de 128, a arquitetura veio tudo dele, né? O cara era um gênio. Daqueles caras assim. Eu falava assim, esse cara só tem um defeito. Ele é crente. Então, meu Deus. Aquilo me intrigava. Eu falava assim, como assim um cara desses é crente? Porque, na minha concepção, crente é um cara fraco. Eu sempre via minha mãe crente, né? Muito crente, orando muito. Falava, é aquela pessoa que precisava de uma muleta, que precisava de, né? Porque, coitadinha, não entende das coisas, então tudo é Deus, né? E esse cara me intrigava, porque eu falava assim, como que pode um cara desse ser crente? Mas eu fiz amizade com ele, a gente começou a conversar, ele me convidou pra gente fazer um estudo bíblico. Falei, eu vou lá, eu quero ver qual que é desses caras, porque no Brasil não tinha, né? Eu, apesar de crescer na igreja, né? A minha concepção de crente era um cara fraco, era um cara que não tinha... mal sabia eu que realmente esse aqui é o conceito certo mesmo, né? Porque ninguém tem nada, né? O cara que acha que tem alguma coisa é porque tem um parafuso a menos na cabeça. É porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, exatamente, né? E eu não entendia isso, né? Pra mim isso era uma loucura. E aí, quando eu tava com aquela depressão e tudo mais, eu lembro claramente, um dia ele chegou pra mim e falou assim, Tsen, você cresceu na igreja, você sabe, você conhece a palavra de Deus, você sabe da história de Jesus, da história do Moisés, você conhece todas essas, né? O teu problema não é conhecimento, o teu problema tá no coração. Ele falou assim pra mim, né? Eu falei assim, como assim? Aí ele é um cara muito inteligente, por isso que eu falo, né? Esse cara realmente, ele chegou pra mim e falou o seguinte, Tsen, teu problema é o seguinte, tá? Você tem um problema de reconhecer Deus como Senhor da sua vida. E eu falava, eu tenho mesmo. Por quê? Porque quem é o dono da minha vida sou eu. Eu não vou entregar a minha vida para Deus, para Ele tomar as decisões da minha vida. Eu quero tomar as decisões da minha vida. Falei, é isso aí. Aí ele falou o seguinte para mim, então é o seguinte, eu vou te fazer um desafio. Falou assim, nos Estados Unidos tem muito esse negócio de 30 days, 30 dias, se você não gastar, você devolve, né? Muito comum isso. Falou assim, faz o seguinte, Tsen, aceita Jesus por 30 dias na tua vida. Se você não estiver satisfeito, você devolve. Olha. Ele fez. Rapaz. Eu falei, eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? Porque esse negócio de apelo é assim, não, levanta a mão, vem aqui pra frente. Esse era o meu modelo que eu conhecia. O cara me faz um apelo desse e fala assim: você não precisa nem falar pra ninguém, não precisa nem falar pra mim. É vai você pro e Deus. Celestial. É você e Deus. E aí ele falou pra mim assim, mas eu sei que o meu Deus é real. Então, se você entregar a sua vida para Jesus, se não acontecer nada nesses 30 dias, eu duvido que isso aconteça. Vai acontecer um milagre na tua vida. Aí, isso era em fevereiro. Eu cheguei em agosto, lembra que eu falei? Uma nevasca em fevereiro. Eu lembro até hoje, né? Eu tava no meu apartamento lá, né, no meu quarto. Deve ter mais de 1,5 metro de neve. Então, a cidade de Pittsburgh tava assim, tava fechada, né? Então, sábado à noite, não tinha o que fazer, não tinha pra onde ir. Não tinha nem como pedir uma pizza, não tinha nada. Você tinha que ficar lá, né? Aí eu, no meu quarto, conversando com Deus, né? Deus, será que eu aceito ou não aceito, né? O que esse cara veio falar pra mim? Eu fiquei lá 1 hora debatendo com Deus. Mas se eu aceitar e não acontecer nada, eu vou largar, hein? Era mais ou menos assim. A conversa lá. E aí, no final, eu falei, tá bom, eu aceito, vou aceitar. Fiz a oração, aceitei, o céu não abriu, não veio o anjo cantar, não veio nada. Foi uma coisa assim, aceitei. Tá bom, vou dormir. Peguei, dormi, né? 30 dias, eu vou falar pra você, André, coisa mais esquisita. Aconteceu tanta coisa naqueles 30 dias. Sério, cara? Milagres, coisas que eu via Deus em cada movimento, em cada coisa, um monte de versículos bíblicos que eu tinha memorizado, que eu tinha até esquecido, começou a voltar na minha cabeça, Deus começou a falar comigo. Bom, não precisa dizer que eu tô aqui até hoje, né? Graças a Deus, não devolveu. Não devolvi.
fazem mais de 30 anos, já faz 32 anos, né? Mas aqueles 30 dias foram incríveis. Incríveis, Legal. sabe? E dali pra frente, a minha vida, então, mudou, graças a Deus. E estamos aqui, até hoje, pela graça de Deus. Muito bom. Opa, peraí. Olha só, não sei se você sabe, mas essa temporada do Empreendendo no Reino tá indo ao ar com o patrocínio da Bluefields Aceleradora. A Bluefields Aceleradora foi a primeira aceleradora de negócios voltada para negócios do reino na América Latina. Sim, eles são os caras. Então, se você quer entender mais sobre Kingdom Business e sobre tudo que a gente tá falando nesse episódio, vai lá nas suas redes sociais e busca a Bluefields Aceleradora, que você vai ser enriquecido de conhecimento e vai sair de lá conhecendo a vontade de Deus pro seu negócio. Agora, bora tocar esse episódio aí. Então, ali nos Estados Unidos, você estava fazendo seu PhD, volta pro Brasil e aí então você tem suas primeiras experiências profissionais. Eu quero que você conte isso, as duas coisas andando em paralelo. Como foi falar pros seus pais, né, desses 30 dias, né? Eu imagino que a reação deles deve ter sido, ué, o que aconteceu? E no Brasil, para se adaptar a esse novo contexto, igreja aqui, como foi para você e o início da sua jornada aí de trabalho? Então, a minha mãe, né, ela sempre orou por mim. Então, quando eu falei para ela que eu tinha me convertido, meu pai já tinha falecido nessa época, né? Ele morreu. Então, ele morreu em 89, antes de eu fazer doutorado nos Estados Unidos. Mas quando eu me falei para minha mãe, ela falou assim: finalmente, filho, eu oro por você há mais de 20 anos. Uau. Então, para ela foi uma coisa assim, e foi muito legal, porque eu estava nos Estados Unidos, aí eu pude voltar para Taiwan, aí eu acabei me batizando lá. Minha mãe estava nessa época morando em Taiwan, né? Aí eu acabei me batizando na igreja dela. Para ela foi um sonho, uma coisa assim, realização como mãe, né? Ver o filho depois de tantos anos. Eu era meio rebelde, super orgulhoso, achava que sabia das coisas, né? Então, para ela ela começou a enxergar essa transformação. Até hoje, ela é uma mulher de muita oração, e hoje eu vejo, né, aquilo que eu via como fraqueza na vida dela, hoje eu vejo como ela é uma mulher forte em Deus, como ela tem um relacionamento. Hoje eu olho para ela e falo, um dia, quem sabe, eu consigo chegar perto do que ela é espiritualmente, né? Ela realmente ainda é o grande esteio espiritual da família, né? Então aí eu fiquei 5 anos fazendo doutorado, casei lá nos Estados Unidos, casei com a Ivone, minha esposa é americana. Que legal. Ela é americana. Era americana. Aí a gente acabou vindo pro Brasil. Então fiquei de 90 a 95, voltamos em 95, aí eu fui dar aula na USP, né? Que legal. Então eu virei professor da USP, então voltei para dar aula na USP. E foi muito interessante, porque eu voltei em julho, aí em agosto comecei a dar aula, e eu voltei com o firme propósito da gente começar um grupo cristão, né? Porque eu me converti na verdade eu me converti e depois eu fiquei 5 anos nos Estados Unidos dentro de um grupo evangélico universitário, lá na própria escola, né? Que esse professor é que liderava. Um grupo grande, tinham mais de 100 pessoas, um grupo muito legal. Então a gente cresceu muito, a gente começou a aprender a servir a Deus lá nos Estados Unidos. Quando eu vim para o Brasil, esse John Chen, esse professor, ele me desafiou: você vai voltar para a universidade, você vai fazer um grupo cristão lá também. Que legal. Falei, tá legal, né? Cheguei na USP, aí peguei alguns alunos do primeiro ano que tinham entrado na USP naquele ano, que eram de algumas igrejas cristãs que eu conhecia. E eles tinham um grupo de ABU lá na USP, e a gente começou, falou, tá aí, né? Aí pegamos esses alunos, começamos a montar um grupo de ABU. Aí depois eu acabei encontrando o pastor Raul Nogueira, ele era um missionário da Cruzada. A gente juntou os dois grupos, juntou a ABU com Cruzada na USP e criamos um grupo chamado Grupo Cristãos da USP. Um grupo lá, era uma junção lá. Esse grupo foi muito bom, foi uma bênção, né? Esse grupo cresceu bastante, chegou a ter mais de 100 pessoas também. Até hoje a gente tem um contato muito bom com as pessoas desse tempo, né? Desse período de ministério. Então eu fiquei 5 anos
nesse período na USP, saí de lá em 2000, Deus me chamou para a gente ir para Manaus. Na época, a Gradiente estava montando o centro de pesquisas, os Gênios, e foi muito interessante. Um dia eu recebi a ligação do pessoal da Gradiente e falou: os caras estão querendo montar um centro de pesquisas, eles gostaram do teu perfil, querem que você seja lá um dos líderes desse novo centro de pesquisa, né? Que legal. Aí, na época, minha esposa era muito envolvida com o trabalho da APEC, que é a Aliança para a Evangelização de Crianças, né? Ela estava muito envolvida aqui em São Paulo, ela trabalhava com a Sati, lá em Santo Amaro, na Zona Sul. Não sei se você conhece o pessoal da PEC. Não conheço o nome, né? Tá. A aliança, mas eu não conheço a fundo. Então, aí a gente orou, a gente falou, como é que a gente vai saber se tem que ir para Manaus ou não? Porque eu vou ter que largar a USP e tal. Uma baita mudança, né? Uma mudança grande, né? Aí a gente falou, vamos orar. Aí minha esposa falou o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos orar para Deus, e se a APEC tiver um trabalho lá em Manaus, a gente vai. Se não tiver, a gente não vai. Olha. A gente orou, pegamos a revista da APEC, na última página, eu lembro até hoje, que era uma revista que a gente recebia todo mês da APEC, né? Olhamos, tinha lá, APEC Amazonas. Aí tinha lá uma caixa postal, né? Que legal. Aí a gente falou, acho que Deus tá falando que é pra gente ir, né? Então, legal, vamos. Aí eu aceitei esse trabalho lá para montar esse centro de pesquisas para Gradiente na época, né? Lá em Manaus. E a gente foi. Bom, quando a gente chegou lá, a gente descobriu que a APEC só tinha a caixa postal, não tinha mais nada. Que o missionário que ficava lá na APEC tinha saído, tinha ido embora, e não tinha, o trabalho tava largado, né? E aí, então, a minha esposa, na época, ela foi desafiada a assumir o trabalho da PEC lá no Amazonas. E aí a gente ficou 4 anos lá, eu trabalhando, né, no Gênios, e ela trabalhando na PEC, e foi assim que a gente recomeçou esse trabalho, né, da PEC no Amazonas. Graças a Deus, até hoje está lá. Depois a gente acabou treinando outros missionários. Hoje tem a Glaucilene, que é a missionária lá da PEC de Manaus, que cuida do trabalho. Então, eu percebo que Deus acabou levando a gente lá, né? Muito por causa desse trabalho, porque o trabalho estava precisando realmente de alguém. E nós acabamos indo para lá para suprir esse trabalho, né? Ficamos 4 anos lá. A gente recomeçou esse trabalho da PEC lá em Manaus. E graças a Deus até hoje está indo muito bem. A Glaucilene é uma bênção, né? E aí a gente acabou voltando. Quando a gente voltou aqui para São Paulo novamente, aí eu já voltei para Jato. Ah, legal. E aí a gente já está aqui há 17 anos, aqui no Grupo Jato. Então eu voltei para Jato porque o Jorge Nishimura na época, né? Não sei se você já conhece o Jorge. Sim, eu conheço o nome, super famoso no nosso ecossistema de empresas cristãs, né? Mas não tive o privilégio de conhecê-lo ainda. Então, o Jorge, na época, ele estava montando o conselho de administração do Grupo Jato, né? Ele estava implantando toda a parte de governança e tudo mais. E ele queria alguém para ajudar ele. Então, a gente tem um amigo comum, que é o Steve Kunihiro, e que a gente era de uma outra igreja, a gente é muito amigo, e aí o Steve estava aqui em Pompeia, né? Porque ele é casado com a Ariane. De qualquer forma, aí um dia ele comentou com o Jorge, falou de mim, o Jorge ficou interessado, e aí ele me chamou por uma entrevista, e foi muito interessante a entrevista que eu tive aqui no Grupo Jato, né? A primeira coisa que ele fez, ele não me levou para Jato. Ele me mostrou a UDF. Mostrou lá da Jato. Falou, aqui é ministério, não sei o quê, casais, crianças, não sei o quê, papapá. Eu falei, legal, né? Legal. Quando é que você vai falar do trabalho aqui da Jato, né? Ele falou, eu não sei, a gente tá montando esse conselho de administração, né? Aqui. Aí ele me perguntou, você já participou de algum conselho? Eu falei, Jorge, eu fui diretor, né, de tecnologia e tal, mas conselho mesmo eu nunca participei, né, nunca fui conselheiro, né. Falei, não, peraí, eu sou conselheiro lá na APEC. Olha. Porque a APEC a gente tinha um conselho exatamente para apoiar o trabalho da minha esposa, né. Então, para apoiar o trabalho da Ivone, a gente montou um conselho com vários pastores ali. Sim. Então, tinha pastor da Batista, tinha pastor da Presbiteriana, tinha pastor da Assembleia. Então, a gente montou ali com 6, 7 pastores, a gente montou um conselho. Falei, não, eu fiz esse trabalho de conselho lá na PEC de Manaus.
falei, que interessante, então você tem experiência com conselho. Eu falei, mais ou menos, né? Aí eu falei, não, então acho que você pode me ajudar aqui. Nós estamos criando um conselho aqui no Grupo Jato e eu preciso de alguém para me ajudar nessas coisas. Eu falei, ué. E aí que eu acabei indo para Jato, né? E aí eu fiquei 12 anos no conselho, ajudando o Jorge, ajudando, né, eles a estruturar toda a parte societária e planejamento estratégico, cuidar aí da parte de tecnologia e inovação, mas sempre no nível de conselho, nunca na parte operacional, né? Então, isso aconteceu, né? Então, 12 anos foi muito bom para mim, aprendi bastante. Então, hoje eu tenho uma experiência boa nessa área. Que legal. Mais recentemente, a gente começou a enxergar algumas coisas, né, que estavam acontecendo no mundo, principalmente essa mudança da era industrial para a era do conhecimento. Então, aí o Jorge falou, não, vai estudar esse assunto, vai se aprofundar nisso, porque eu acho que isso vai ser importante para o Grupo Jato, né? Então, a gente já está há 7 anos estudando essa questão, e nos últimos 5 anos, então, eu saí do conselho, e aí eu acabei ganhando uma diretoria exatamente para operacionalizar algumas coisas dentro essas novas questões aí que a Jato vai ter que enfrentar hoje nessa transição do mundo industrial para o mundo do conhecimento, né? Nossa, então, muito legal. Isso é mais ou menos a minha história, tá? Tem muitas outras coisas aí, mas isso aí dá um bom resumo aí do que aconteceu aí com a minha vida profissional. Muito legal, Tsen. Que história incrível. E eu achei muito legal a postura, como você falou do Jorge. Ele estava muito mais interessado em conhecer quem você era antes de conhecer o profissional, né? E como você se sentiu nesse primeiro momento? Eu imagino que você veio pronto para uma entrevista para responder coisas mais técnicas, e aí de repente você vê que a pessoa tá querendo entender se você se relaciona com Deus, seu relacionamento com Deus, sua vida com Deus. É isso mesmo. Hoje eu entendo perfeitamente o Jorge, porque hoje eu também sou assim. Quando eu vou para uma entrevista, eu não tô preocupado se a pessoa ela tem a competência técnica apenas, né? Claro, competência técnica é importante, mas primeiro eu quero ver o caráter dela, como que é o caráter dessa pessoa, isso independente se ela é crente ou se ela não é crente, tá? Sim. Porque a gente trabalha com todo tipo de pessoas, né? E você sabe que tem pessoa que não é crente, que do ponto de vista de caráter é melhor que muito crente. É verdade. ou pelo menos pessoas que se dizem crentes, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão. O cara é crente, então certamente ele tem bom caráter. Bom, a Bíblia tá cheia de exemplos de que não é assim. Certo? Então a gente precisa tomar cuidado. Mas, então o primeiro ponto é caráter, segundo a gente fala é a competência, e o terceiro é o comprometimento. Esses são os 3 elementos chaves que a gente vê. Então hoje eu entendo que o Jorge estava muito mais preocupado com caráter, com a questão de comprometimento, do que propriamente com a competência, porque realmente eu não sabia nada de conselho de administração, nunca. Mesmo olhando hoje o que a gente fazia lá na PEC, não diria que era um conselho, né? É muito diferente, né? Muito diferente, era muito diferente. Mas eu acho que, então, a gente tem aprendido bastante, né? Eu tenho aprendido muito com o Jorge, com a família Nishimura, com todo esse processo de como relacionar com pessoas, como enxergar o caráter delas, como enxergar os propósitos que essas pessoas têm, né? A missão que elas têm. Porque, no fundo, o papel que um conselheiro faz é exatamente isso. A gente só lida com pessoas, a gente só lida com essas questões mais... A gente chama isso de questões espirituais. Esse é o termo que a gente usa mesmo na Jato. São questões espirituais. Porque a gente lida com propósito, a gente lida com valores, a gente lida com visões, e são 100% questões espirituais. Elas não são da alma, né? Elas são realmente ligadas às questões do espírito. Muito bom, muito bom. Sim, certamente, nesse tempo, você viu algumas vezes algo da parte de Deus, algo sobrenatural, tocar os negócios de vocês, né? Eu imagino, nos negócios você viu algo que você fala, rapaz, isso aqui tem o dedo de Deus. Compartilha com a gente, se você lembrar alguma história assim de pronto, que você lembra, nossa, aquilo realmente me marcou, porque Deus, ele deu uma solução para uma situação que talvez a gente não enxergasse.
André, isso não é uma coisa de exceção, uma coisa assim. Por exemplo, essa semana eu já podia te contar um monte de casos. A gente chama isso aqui na Jato, tá? A gente chama de jabutis em cima de árvore. Muito bom, muito tá? bom. O que é um jabuti em cima de uma árvore? Porque todo mundo sabe que jabuti não sobe em árvore, Sim. certo? Então, se tem um jabuti em cima de uma árvore, é porque alguém colocou lá. Exato. Tá? Então, aqui no Grupo Jato, a gente aprendeu que a gente não fica olhando para baixo, a gente fica olhando para cima, né? A gente fica olhando para as coisas do alto. Então, a gente tem sempre essa percepção espiritual. Toda vez que acontece alguma coisa fora do normal, a gente já começa a orar. A gente já começa a se perguntar: isso é um jabuti em cima de uma árvore que Deus colocou lá? Se é, a gente precisa... aqui tem outro termo muito importante que a gente fala aqui também. A gente precisa não atrapalhar a Deus. Muito bom. Porque se Deus coloca um jabuti em cima de uma árvore, você não percebe, você está atrapalhando a vontade de Deus. Então, nós, como servos de Deus, nós temos que estar sempre observando tudo aqui na Jato é espiritual. E tem um truque muito interessante para a gente ver como que a gente sabe se aquele jabuti que está em cima da árvore, ele é de Deus ou não. Existe um princípio no livro de Levíticos, que é os sacrifícios. Tá? Então, você sabe que um dos termos que a Bíblia usa para o crente, nós somos sacrifícios vivos. O que significa isso? Então, você sabe que no livro de Levíticos você tem pelo menos 3 tipos de sacrifícios, tá? Um é o sacrifício de holocausto. O que é o sacrifício de holocausto? Você coloca ele em cima do altar e pum, né? Deus, inclusive, mandava o fogo do céu, pá, consumia aquele negócio e ia embora e sumia com tudo. Tem um outro tipo de sacrifício que está no livro de Levíticos que a gente chama de ofertas movidas. O que é uma oferta movida? É um sacrifício que você colocava diante de Deus, lá diante do sacerdote, ele sacrificava e te devolvia uma parte. Por isso que chamava de oferta movida, porque você movia ela para o altar e depois ele te devolvia. Então, aqui na Jato, tudo que a gente faz, a gente coloca no sacrifício no altar do sacrifício. Aquilo que Deus leva, que é o holocausto, ele levou, acabou, pronto, foi. Mas aquilo que ele devolve, volta santificado para boa obra. Muito bom. Entendeu? Então, eu uso isso direto na minha vida. 2 coisas que eu sempre uso no meu trabalho no dia a dia. Primeiro, ver os jabutis que Deus coloca na nossa vida. Segunda coisa, eu pego aquilo e coloco no altar de Deus e fico esperando. E a nossa oração sempre é essa: Deus, se não é da tua vontade, leva. É sacrifício de holocausto. E se o Senhor devolver, devolve santificado, porque aí ele está santificado, vai ser usado para toda boa obra. Então, legal. No dia a dia, eu tenho... ontem ou hoje... Eu vou te contar um exemplo de ontem. Ontem aconteceu um negócio muito interessante. Um amigo meu lá de Israel me ligou, né? O Mordecai. Ele me ligou e falou: tem um amigo meu aí que ele... É tudo startupeiro, tá? Mordecai toca uma aceleradora lá em Israel. Aí ele falou: tem um cara lá na Geórgia que ele tá tocando uma startup também, né? E ele é da área da saúde. Eu ouvi falar que vocês estão fazendo um negócio chamado Vale do Genoma, lá com o Paraná. E aí ele falou assim: esse cara é da área da saúde, eu queria te apresentar ele. Bem, legal, pode apresentar. Aí era o Matt e Ellsbury, aí a gente marcou, nunca ouvi falar, nunca conheci. Aí começamos a conversar, não sei o quê, papapá. O cara falou: eu já tive aí em Pompeia. Eu falei: é? Aí ele começou a contar. Ele falou assim: não, porque eu era do Ministério do Crown, e eu trabalhava pro Ministério do Crown, e aí eu conheci o Jorge Shimura, mas já faz muito tempo, faz uns 12 anos atrás, e hoje eu tô com uma outra, né? Ele tá mexendo com essa parte de empreendedorismo pro reino, então ele ajuda startups aí a conseguir aí funding e mercados e tudo mais. Falei: pô, que legal, né? Aí a gente começou a compartilhar, né? E aí você vai vendo como é que as coisas vão acontecendo, né? Tem um caso nosso aqui que aconteceu em 2018. Em 2018, aqui na Jato, a gente estava querendo montar uma venture capital. E aí a gente precisava conhecer como é que funcionava a venture capital, né? Aí o Jorge um dia chegou para mim e falou assim: Tsen,
esse ano aconteceu um negócio muito interessante. Tem um negócio chamado Christian Economic Forum, né, que acontece uma vez a cada 2 anos lá. Ele voltou e falou assim, esse ano no Christian Economic Forum tinha um monte de venture capital e um monte de cara que mexia com essas coisas. Nunca aconteceu. Primeira vez. Falei, que interessante, a gente está querendo conhecer, né? A gente estava pensando em montar uma venture capital, uma corporate venture, né, pro Grupo Jacto. Falei assim, vamos conhecer esses caras, vamos lá no Silicon Valley falar com essa turma. Aí a gente pegou, marcou, e a gente foi lá pro Silicon Valley conversar com vários desses caras. Aí conversamos com vários deles, a gente, não tem muita diferença para uma venture capital cristã e uma venture capital não cristã, né? Aí a gente ficou, mas tá bom, o cara fala, né? Conversamos com um monte de gente. Lá pelo final da nossa viagem, a gente conheceu um cara chamado Josh Kwan, que ele era de uma aceleradora, da Praxis. E aí, a gente encontrou com esse cara, tal, encontramos ele num desses cafés que tem lá no Silicon Valley, né? E aí, chegou para conversar. Aí, ele se apresentou, né? Aí ele falou assim, eu sou missionário. Falei, opa, esse cara é diferente. Como assim? Que legal. Porque todo mundo que a gente tinha falado, não, porque eu sou venture capital. Aí você sabe como é que é o papo, né? Milhões de dólares, e não sei o quê. Esse cara, não, eu sou missionário. Falei, opa, essa conversa é diferente. Falei, então conta, manda, né? O que você faz? Falei assim, na verdade eu tenho uma aceleradora, chama Praxis, né? Aí ele falou, Silicon Valley, inclusive tem a foto aí atrás aí da ponte aí. Tô trabalhando daqui hoje, né? Home office é um benefício. Então, aí ele falou assim, Silicon Valley tem um problema, né? Silicon Valley nos Estados Unidos é o lugar que tem maior índice de suicídios, divórcio, um monte de problema. Ele falou assim, um grande problema aqui do Silicon Valley é essa cultura de startups, né? Então, todo mundo sonha em ter uma startup. E tem alguns caras que ficam viciados nesse negócio. O cara já está indo para a 3ª, 4ª tentativa de fazer startup, e o cara já trabalha 18 horas por dia, 7 dias por semana, o cara já está fazendo isso há 10 anos, aí o cara não tem uma vida, se ele era casado já divorciou da esposa, se tinha filho já abandonou os filhos. Ele falou, isso é um vício, é que nem droga, é que nem alcoolismo. Então o que eles fizeram? Eles montaram a Praxis, que é essa aceleradora, é uma aceleradora normal, tá? Sim. Só que 70% do programa da Praxis é o programa normal de aceleração, ensinar o cara a fazer pitch, ensinar o cara a fazer um Balance Scorecard, ou sei lá, um Canvas, qualquer coisa assim. Mas 30% do programa dos caras é para tratar sobre o propósito de vida do empreendedor. Que legal. E aí, nessa hora, eles entram com o evangelho na vida dos caras. E muitos desses caras acabam se convertendo. Por isso que ele falou que ele era um missionário, né? Rapaz, a gente voltou com aquilo na cabeça. Eu falei, cara, é isso que eu quero. É isso que a gente tinha que fazer, sabe? No Brasil. Só que não parou aí. Não parou aí. Ele chegou e ele falou o seguinte pra gente. Falou, Tissem, Silicon Valley, os cristãos chegaram atrasados aqui no Silicon Valley. Quando a gente chegou aqui no Silicon Valley, quando se deu conta, né, os cristãos se deram conta, a cultura do Silicon Valley já estava montada. E ela é uma cultura extremamente evolucionista, onde é a sobrevivência do mais forte. Sim. Por isso que o Silicon Valley criou aquela cultura de cada 100 startups, 99 vão morrer e uma vai virar o tal do unicórnio. Sim. Verdade. Né? Então, essa é a cultura que foi estabelecida. Então, ele falou assim, nós como cristãos, claro, cristão não tem, a gente fala, não tem tempo feio, né? Você faz uma limonada. Ele estava fazendo uma excelente limonada daquele limão que ele pegou, né? Certo? Eu falei, fantástico, o cara tá... No lugar certo. No lugar certo, com a proposta correta. E outra coisa, a aceleradora dele é real, quer dizer, tem muita gente que acaba virando também. Sim. Mas aí ele falou pra gente, falou assim, Tissem, no Brasil vocês estão começando agora, tá? Isso fazem 3 anos. Estão começando agora. Lá não existe ainda uma cultura estabelecida. Aí ele falou assim, vocês como cristãos deveriam voltar pro Brasil e criar uma cultura de inovação com valores cristãos. Sensacional. Muito bom. Rapaz, eu falei, esse cara não sabe o que tá falando, né? A gente veio aqui para tentar ver se a gente conseguia montar uma venture capital
E esse cara tá dizendo que a gente tem que voltar pro Brasil e montar todo um ecossistema com valores cristãos. Eu falei, não sei nem por onde começar. E isso foi 2018, julho de 2018. A gente foi. Quando a gente voltou, eu chamei alguns amigos, né, que são dessa área. Então, chamei o Denis Nakamura, Sim. Gustavo Hipólito, Paulo Maitá. Todos eles já passaram por aqui no nosso podcast também. Isso, exatamente. Chamei essa galera e falei, pessoal, ó, aconteceu isso, vamos orar. Então a gente montou um grupo, né, que é o grupo esse grupo existe até hoje, começou aí é um grupo de WhatsApp, começou aí com 10 pessoas, e a gente fez uma primeira reunião, foi lá na Bluefields, na época, 2018 ainda, e a gente começou a orar, falou, não tem nem ideia como é que esse negócio vai acontecer, não tem menor ideia que isso, mas se Deus, de novo, né, oferta movida, sabe como é que é? Bota no altar, tá aqui, se o senhor quiser, o senhor vai devolver isso pra gente e a gente vai fazer. Se o senhor não quiser, também pode levar, ninguém vai ficar chateado, não. É holocausto. Tudo é pro senhor. Bom. Então, aí nós colocamos e a gente começou a orar. E aí depois a gente começou a fazer algumas primeiras incursões sobre esse assunto, né? E começamos aqui em Pompeia mesmo. Fizemos um programa chamado DTX na época, que é o Digital Transformation Experience. Aqui, em Marília, com empresas locais. Aí foi super legal. Na época, o Paulo Maitá ajudou a gente. A turma se juntou, a gente fez um pequeno POC, vai. Que legal. Foi um POC, né? E foi um POC legal porque deu certo. Sabe? Foi assim, foi bacana. As empresas gostaram. E aí a gente começou. E aí Deus começou a abrir as portas, né? A partir desse POC, surgiu uma outra oportunidade, aí já a nível do estado de São Paulo. A gente teve uma oportunidade de trabalhar com o pessoal aí da Secretaria de Agricultura, o pessoal da USP, da Unesp, da Unicamp, aí a coisa começou a crescer. Aí já era um grupo bem maior, um grupo de quase 200 pessoas, pesquisadores, universidades, empresas, né? E aí depois o pessoal Aí Deus abriu uma porta no Paraná também, que aí é o Vale do Genoma. Não sei se você já ouviu falar. Já, inclusive, eu tô combinando com o Denis, pro Denis voltar aqui para falar sobre o Vale do Genoma, porque ele tá tocando a Venture Builder de vocês, né? Isso. Na verdade, você podia trazer o David. O David é o grande líder lá do Vale do Genoma. Ele é médico, ele é crente. Depois eu coloco você em contato com ele, tá? Sim. E aí, a gente começou também a trabalhar, né, essa questão, e Deus está cumprindo seus propósitos. Na verdade, a gente está conseguindo estabelecer esse sonho, que é o sonho de Deus, claro, de a gente criar um ecossistema aqui no Brasil, um sistema de inovação, com valores cristãos. Talvez não usando esse mesmo princípio do Silicon Valley, de que, né, a gente fala assim, o problema do Silicon Valley é que ele deixa um rastro de sangue muito pesado, né? Verdade. Para você conseguir ter um caso de sucesso, muita gente tem que morrer pelo caminho. E o nosso Deus é um Deus de vida, ele não é de morte. Amém. Então, o nosso ecossistema de inovação aqui do Brasil, ele tem que ter os princípios de vida, que são os princípios de Deus. Então, a nossa oração é essa, né? Que Deus continue abrindo as portas, como ele tem feito, que ele continue trazendo pessoas, né? E aí, o Brasil é um país com valores cristãos ainda, né? Então, tem muito católico, tem muita gente, independente da, assim, a gente fala, né? Independente da religião, né? Nós queremos promover os valores do reino. E, claro, depois, o relacionamento de cada um com Deus é o Espírito Santo que tem de convencer, né? Mas a gente promove os valores do reino aqui na Terra. Nós somos aqueles... Nós estamos salgando, né? Nós somos sal e luz. É isso que é o nosso papel, né? E depois, quem vai vir, quem não vai, isso é papel do Espírito Santo, que tem que convencer, né? Do pecado, da justiça e do juízo. E a gente deixa isso realmente para que Deus faça o trabalho e que faça a colheita.
Amém. Muito bom, muito bom. Tsen, uma verdadeira aula falar contigo, super inspirador. E agora, até para a gente caminhar para uma parte final, no final aqui nós temos uma parte que nós chamamos de bate-bola, que são perguntas mais rápidas, mais diretas, para ajudar o nosso pessoal. E a primeira coisa é, nós gostamos muito de entender sobre a rotina dos nossos entrevistados. Conta pra gente um pouco de como você organiza a sua rotina semanal, diária. A minha rotina é muito interessante, né? Como eu falei para você, eu sou o cara que tem que ficar observando jabutis em cima de árvore. Então, é muito interessante mesmo, porque o começo da semana, ainda mais nesse período de pandemia, no começo da semana, a minha agenda, ela tá praticamente livre. Uau. E aí as coisas vão acontecendo, Deus vai mandando reuniões, Deus vai marcando um encontro aqui, uma pessoa ali me liga com dificuldade ou com algum... E aí, chega no final da semana, eu olho para minha agenda, ela está totalmente tomada. Legal. Por quê? Porque a minha atividade, ela não tem muita rotina. Uhum. Eu hoje, uma coisa que eu aprendi, né? Como eu fui muitos anos conselheiro, papel de conselheiro é um papel pastoral, é um papel de discipulador de pessoas. Muito bom. Então, eu tenho o privilégio, né, de poder trabalhar na vida de pessoas, discipular. Hoje mesmo eu estava conversando com a Linier. Linier é uma professora, né, ela me ligou hoje. Foi muito interessante que ela me ligou e eu estava com tempo. Por alguma razão, hoje, quinta-feira, eu tinha uma reunião das 7h30 às 8h de manhã e depois o resto da minha manhã estava livre. Ela me ligou, ela precisava conversar sobre um assunto muito, muito sério, ela precisava tomar uma decisão muito importante. Ela me ligou e eu tinha tempo para ela. Fiquei 2 horas conversando com ela, falando de Bíblia, tentando discernir espiritualmente o que ela devia tomar de decisão, uma decisão bem importante. Ela é professora lá da Estadual de Maringá e ela estava sendo sondada para um alto cargo no governo. Ela veio perguntar para mim se ela devia ou não aceitar. Eu falei, gente, perguntar para Deus, não pergunta para mim. Mas o que eu posso fazer é mostrar algumas passagens bíblicas, né, para que depois você possa tomar essa decisão, você e Deus, né? Então, esse é o meu dia a dia, trabalhar com pessoas, né? Pessoas que me ligam, que estão com dificuldades em alguma situação. É isso. Ótimo. Indica para nós, Tsen, um livro que te marcou ou você está lendo agora. Gênesis. Muito bom. Eu sou fã de Gênesis, né? Eu sou fã, assim, eu já li Gênesis mais de, sei lá, né? Só de estudo bíblico de Gênesis eu devo ter dado mais de 20 vezes já, né? Então é um livro que eu conheço bem, né? Razoavelmente bem, mas sempre me surpreende. Inclusive eu tenho um estudo bíblico hoje, à noite, né? Eu vou dar um estudo bíblico hoje pro pessoal, Gênesis 37, é o meu pequeno grupo, né? E eu tô aprendendo barbaridade, eu tô estudando aqui, tô descobrindo coisas que eu nunca tinha visto. Incrível, né? A palavra de Deus, ela é viva. Eu falo, não tem nenhum livro que se compara à Bíblia. Porque a Bíblia, ela é viva, os outros livros não. A Bíblia você estuda 50 vezes, quando você vai estudar 51, parece que... Aprende outra coisa. Parece que... de onde é que estava isso, sabe? Brotou esse texto na minha Bíblia, não estava lá, porque nas outras 50 vezes eu nunca vi. Né? Então, para mim, Bíblia é um livro que realmente... Faz tempo que eu não leio um livro, viu? Vou falar para você, faz pelo menos uns 20 anos que eu não leio um livro que não seja a Bíblia, né? Que legal. Eu leio talvez algum artigo, alguma, né? Eu leio muito internet, né? Mas sempre coisas assim bem pontuais. Mas livro de pegar, ler assim, faz tempo, hein? E falando em internet, minha próxima pergunta tem a ver com isso. Qual ferramenta que você não abre mão, assim, para trabalhar no seu dia a dia? Blue Letter Bible. Ah, que legal. Tá? É uma ferramenta incrível. Então ela tem léxico, ela tem, né, toda aquela parte de hebraico, de grego. Eu sou um cara que aprendi a gostar de ler no original do hebraico as coisas, né? Então, quando eu tenho uma dúvida do meu trabalho, né, tem uma palavra assim que eu vou no Blue Letter Bible e eu pesquiso no original hebraico o que quer dizer aquele negócio para eu poder resolver uma dúvida minha do meu dia a dia.
Muito bom. Eu tô com o Blue Letter Bible aberto direto. Que legal. Muito legal. Uma mensagem, Tsen. Nós já estamos encerrando, então se você puder deixar uma mensagem para nossa audiência, para a gente encerrar, para inspirar de fato as pessoas que querem servir a Deus através dos negócios, o que você diria? Eu diria o seguinte, não existe separação entre o sacro e o secular. Tudo é espiritual. Tá? Não existe essa história de que, não, agora eu estou na igreja, agora eu vou tratar das coisas espirituais e agora eu vou tratar dos meus negócios, isso aqui é uma coisa secular. Isso não existe, tá? Essa separação, ela não existe. Tudo é de Deus, tudo é para Deus, tudo é espiritual, né? As decisões que a gente toma no dia a dia, aquilo que a gente faz, as pessoas que a gente encontra, tudo tem um propósito de Deus. Então, se a gente não consegue enxergar isso, a gente está perdendo uma riqueza. A gente está gastando tempo aqui na Terra, desperdiçando nosso tempo aqui na Terra, que é muito curto. Nós temos que olhar tudo pelos olhos de Jesus. O que Jesus faria? Como que ele veria essa situação? O que ele está querendo me dizer? Por que ele colocou esse jabuti naquela árvore? E aí, a gente vai começar a olhar com os olhos espirituais. Como aquele servo de... o Geazi, né? Que ele não enxergava. E de repente eles falam, vai lá, vê. Aí ele, parece que Deus abre os olhos. A gente pode viver no nosso dia a dia, a gente pode viver a nossa vida aqui na Terra com a percepção espiritual do reino de Deus. Esse que é o meu recado para todas as pessoas, independente se elas são empresários, dono de casa, estudante, né? Você tem que viver a sua vida olhando através dos olhos espirituais todas as coisas que acontecem no seu dia a dia. Muito bom, muito bom. Maravilhoso, Tsen. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar conosco essa aula incrível. Tenho certeza que abençoou a nossa audiência. Que Deus continue colocando muitos jabutis em cima de muitas árvores e deixando seus olhos abertos para sempre enxergá-los e poder ajudar outras pessoas. Pessoal, para quem ouviu até aqui que ainda não é inscrito no nosso podcast, esse é o momento. Se inscreve agora, avalia a gente. E manda também lá no nosso Instagram, @empreendendo no reino, o que você achou desse episódio. Nos vemos na próxima terça. Valeu, pessoal!